digo, uma peça importantíssima da rádio é o ouvinte. Tem os patrocinadores, tem os operadores da rádio, aqueles que a conduzem, mas o importante, a peça principal em cima do tabuleiro é o ouvinte. Uma boa tarde a todos os ouvintes desta rádio magnânima. Muito obrigado, Coronel Frederico. Vou bater um papo agora e cumprimentar o nosso Coronel Diniz, ele que é presidente da Academia Itajubeense de História. Aliás, nós estamos aqui com a diretoria, né, da Academia Itajubeense de História nesse programa de hoje. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Somos 3 membros aqui da Academia. Sim. O Frederico faz parte da Academia e o nosso pastor é o nosso secretário na Academia Itajubeense de História. Eu faço minhas palavras do Coronel Frederico, não é? E agradeço essa oportunidade, porque é a maneira de nós podermos divulgar o que é a academia, o que é o Exército, o trabalho do batalhão, e estamos vivendo realmente dias fantásticos, comemorando mais um ano do nascimento do nosso grande patrono, o Duque de Caxias. Uhum. Cumprimentar também o nosso querido amigo, o pastor Efraim. Não sei se eu falo de pastor Efraim, reverendo Efraim ou sargento Efraim. São vários títulos, né? E um grande amigo que a gente tem, sempre está nos incentivando, ligando, dando aí a sua atenção ao nosso programa. Pastor Efraim, boa tarde e obrigado pela sua presença também conosco. Boa tarde aqui a todos vocês, Mateus, Adão, Coronel Ivair, Coronel Diniz. Eu estou me lembrando aqui de Dostoiévski, naquele romance fantástico, Os Irmãos Karamazov. Há um capítulo lá interessante, um capítulo único, com o seguinte título: Como é bom conviver com gente inteligente. Dostoiévski. E, como disse o Coronel Ivair, não é? Vamos referendar, os que nos ouvem são inteligentes porque interagem, não é? Em relação a um assunto tão importante que é o resgate dos agentes da história. A história é feita de grandes momentos, é claro, mas se não houver os grandes agentes, homens e mulheres, heróis, heroínas, mártires, abnegados, não há possibilidade nenhuma, não há, de se fazer história, que são os acontecimentos, as mudanças, transformação, intensidade e tudo mais, expectativas. Eu quero saudar a todos, lembrando um versinho que diz assim, né, que vamos falar de Caxias, né, essa estirpe, né, esse ícone, no sentido do caráter, quanta coisa maravilhosa sobre ele, né? E vamos parar por aqui. E dizer alguma coisa sobre ele no tempo certo, os coronéis dirão, né? E a gente, alguma ilustração. Mas eu gostaria, então, de deixar um versinho aqui que diz assim: batido embora, forte serei, de fronte erguida prosseguirei no meu dever sem vacilar. Somente quando eu me ocultar longe de amigos, livre serei. Curvada a fronte, eu chorarei. De noite o pranto, mas de manhã eu mostrarei face louçã. Batido embora, quem a supor? Pois eu irei qual vencedor. Esse foi Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva. Pois é. Nascido em 1803, se vivo tivesse 216 anos, estaria completando hoje. Aliás, dia 25 agora, né? Verdade. Ele nasceu 25 de agosto de 1803, lá na Fazenda São Paulo, Rio de Janeiro, hoje Duque de Caxias, né? Cidade do Duque de Caxias. Município do Caxias. E para homenagear aqui, para nós começarmos com Chave de Ouro, vamos ouvir uma música em homenagem a Duque de Caxias, vamos lá. Que eu gosto de ouvir sempre, né? E com certeza os coronéis, os sargentos. Quanto tempo faz que não chamamos de sargento, pastor? Há muito tempo? Ninguém chama. Ninguém chama? Eu fui o único hoje, então? Você. Garanto que muitos não sabiam que o senhor então foi o sargento. O terceiro sargento. Ah, mas não tem uma... Ele faz a propaganda, mas... Pode chegar pertinho aqui, o tenente. Aliás, olha, O terceiro Coronel Frederico. O pastor Efraim é muito conhecido pela sua atividade como pastor,
muito importante na cidade, com a sua comunidade, com seus seguidores, mas ele guarda para ele para oportunidades especiais para dizer que é sargento da reserva, porque serviu ao Exército neste batalhão e tem um certificado de reservista de terceiro sargento. Mas isso ele fala só para a gente nas oportunidades especiais. Sim. Mas ele é o pastor Efraim, conhecido na cidade, na comunidade, como o pastor Efraim. E que pastor! É verdade. Grande homem, grande pregador. Bom, falamos aqui um pouquinho sobre o patrono do Exército, né? E nós estamos na semana comemorativa ao Dia do Soldado, que vai acontecer no domingo, né? Dia 25 agora. Eu gostaria, Coronel Frederico, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa agenda, como é que está agendado essa semana. Aliás, tivemos agora no Teatro Cristiano Riera, agora, dessa semana, sábado, né? A apresentação da banda lá da ESA. Aliás, diga-se de passagem, que show, que beleza, que fantástico. Eu encontrei com o senhor lá, né, o Coronel Diniz e o Coronel Frederico também, e eu quero agradecer aqui o convite do Coronel Frederico, né, ele sabe que eu gosto de música de exército, de hinos, etc. Ele me convidou, e também o Coronel Cleiton também me convidou, e eu fui lá assistir com a minha esposa, fiquei muito honrado de estar lá assistindo. Que show, Coronel, que coisa linda. Ou seja, começou com chave de ouro, né, a Semana do Soldado. Eu estou aqui com a programação da Semana do Soldado, e cujo dia principal é 25 de agosto, que é o dia do patrono do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Eu conversei com o tenente-coronel Cleiton, comandante do batalhão, e ele me autorizou falar na rádio sobre a programação da Semana do Soldado. Então, eu estou devidamente autorizado pelo conhecimento que eu tenho do coronel Cleiton e do batalhão que eu comandei, o coronel Diniz também comandou. Então, nós estamos aqui falando em nome do comandante do batalhão, que nos autorizou comentar, porque ele, por motivo particular, está hoje com outro compromisso e não poderia estar aqui na rádio. Então, a programação elaborada pelo quartel com relação à Semana do Soldado se iniciou no sábado, no dia 17 de agosto. Às 19h30, houve uma apresentação da Banda Militar da ESA, Escola de Sargento das Armas, sediada em Três Corações, Minas Gerais. Então, a banda veio a Itajubá para fazer uma apresentação para os militares, para a sociedade em geral, porque foi lá no Teatro Municipal, aberto a toda a sociedade itajubense. Foi uma apresentação muito importante, muito bonita. Nós ouvimos lá músicas clássicas, músicas muito importantes, inclusive dobrados do Exército, que encerrou a apresentação com a canção do Exército. E depois, a pedido da quem estava assistindo, colocaram uma música tradicional nossa do Brasil, que é Aquarela Brasileira. Muito bem apresentado o espetáculo pela banda, de parabéns o batalhão pela iniciativa, de parabéns a ESA por ceder a sua banda, vir fazer essa magnífica apresentação. Nós relembramos lá, nós que gostamos de banda, tinha lá tumba, tinha flauta, tinha saxofone. Olha, coisa muito
baixo, tuba. Todo tipo de instrumento musical que uma banda tem na sua organização. Muito bonita a apresentação. Prosseguindo na programação, no domingo, dia 18, houve a Corrida do Soldado. É uma corrida que teve início junto lá do quartel e também a chegada era junto do quartel. Participaram militares do batalhão, militares da reserva e o povo, a sociedade civil de uma maneira geral, e em várias faixas etárias. Então, estava aberto para pessoas até com idades mais avançadas, que no final receberam diploma de participação naquela corrida. A banda estava presente, valorizando essa corrida, e foi uma coisa muito importante para a programação da Semana do Soldado. Prosseguindo na programação, no dia 13 de agosto, que é a próxima sexta-feira, haverá no quartel, às 10 horas, uma formatura geral enaltecendo a figura do Duque de Caxias. Nessa solenidade, normalmente são entregues medalhas de quem foi condecorado por tempo de serviço, pelos serviços prestados ao Exército e à Pátria, e o nosso comandante, Tenente Coronel Cleito, estará no dia em Belo Horizonte recebendo a medalha do Pacificador. Essa medalha do Pacificador lembra a figura do Duque de Caxias. O Duque de Caxias é também cognominado o Pacificador pelas revoltas que ele dominou, que nós tivemos logo após a proclamação da República. Eu vou citar aqui Balaiada, lá no Maranhão também nós tivemos, no Sul, no Rio Grande do Sul. Então, ele participava pacificando e mantendo este Brasil, esse território unido, intocado. Não houve assim, quebra da unidade nacional na época que ele foi o pacificador dessas revoltas internas que nós tivemos. Prosseguindo na programação da Semana do Soldado, no domingo, dia 25 de agosto, está programado para o Parque Municipal, lá no Lago, uma regata da engenharia. Na mesma área será feita uma exposição de material. E um trabalho social importante que o Exército participa, ele vai fazer uma ação cívica social. A gente chama de aciso, é um atendimento social para a sociedade. Haverá atendimento médico e odontológico lá no Parque Municipal de Itajubá, exatamente junto com a exposição do material e a regata da engenharia. Isso a partir das 10 horas do próximo domingo, dia 25 de agosto. E com isso, então, encerra a Semana do Soldado, programado pelo nosso querido 4º Batalhão de Engenharia de Combate. Muito bem, uma extensa programação, uma bela programação e de sucesso, lógico, né? Muito sucesso. Parabéns aí ao batalhão, aos soldados do batalhão que estão nos ouvindo aí e vão recebendo essa homenagem dos coronéis aqui presentes, né? Do Coronel Frederico, do Coronel Diniz, esta homenagem, né? Aí a vocês que no dia 25 agora de agosto vai comemorar o seu dia, né? E nós estamos falando um pouco de Caxias. Quando a gente fala de Caxias, a gente está falando do soldado, né?
que é assim que ele começou, porque com apenas 5 anos ele foi visitar o pai dele como soldado, em homenagem ao avô dele, né? Com 5 anos de idade, né? O soldado mais novo, né? Foi uma homenagem, foi uma brincadeira, mas ele foi lá com 5 anos para ser recebido pelo avô no exército. O avô dele comandava naquela época o batalhão. É assim que conta a história, Coronel Frederico, Coronel Diniz? Vocês estão mais por dentro aí de Caxias? Sem dúvida. Todos os integrantes do Exército são soldados, Sim. desde aquele que incorporou neste ano até o general, aquela patente mais elevada no Exército. Todos são soldados. Nós nos consideramos soldados. Eu, no posto de coronel, me considero um soldado. Por quê? O vencimento do militar básico chama-se soldo. Quem recebe o soldo é soldado. Então, eu, às vezes, recebo cumprimentos no dia 25 de agosto. Parabéns, soldados. E eu me sinto muito orgulhoso desse posto, soldado, porque nós somos soldados. Assim como o Papa é padre, né? Assim como reverendo é um padre, é um pastor, né? Então, o coronel Diniz, o coronel Frederico, antes de ser coronéis, eles são soldados, né? São os homens que empunham a bandeira do nosso país e a defendem com garra, né? E aí eu estou vendo aqui uma história bonita aqui também. No dia 2 de fevereiro de 1833, Duque de Caxias casa-se com Ana Luísa do Loreto Carneiro Viana, de apenas 16 anos de idade. E ela é neta da baronesa de São Salvador de Campos. Em dezembro do mesmo ano, nasce Luísa de Loreto. Em 24 de junho de 1836, nasce sua segunda filha, Ana de Loreto. E o filho, Luiz Alves Júnior, faleceu na adolescência. Ou seja, uma história bonita de a esposa dele, 16 anos apenas, né? E construiu uma família bonita de Duques de Caxias. Mais alguma coisa, Coronel Diniz, por favor? Só complementando que ele, com 15 anos, já ingressou no Exército, não é? Bem novo. E, logo depois, enfrentou o batismo de fogo, como se fala. O batismo de fogo é a primeira guerra que ele enfrentou. Ainda enfrentou guerra da independência do Brasil. Foi mandado para a Bahia, e lá na Bahia lutou contra as tropas do general Madeira, que era o grande general português que oferecia resistência ao grito de independência de Dom Pedro I. Então, ele, bem novo, já iniciou a sua carreira militar e, de uma maneira, com a guerra, não é? Enfrentando a guerra e se deslocando para a Bahia. E, posteriormente, foi sendo chamado e, cada vez de modo mais brilhante, se destacou em suas intervenções. Adão, como nós estávamos conversando há pouco aqui, eu não posso acrescentar nada depois que os coronéis falaram. Eu já disse, é bom conviver com gente inteligente. A sorte minha é que eu tenho um texto na minha frente aqui. Mas o que eu quero dizer é que, vou repetir aqui, para que os ouvintes saibam, né? Alguns já devem saber, me viram pregar por aí, né? Ele falou, sou pregador, divulgador de doutrina e tal, ética. Ética é a ciência da moral, né? Estudo crítico da moralidade. Mas eu estava um dia falando sobre ação de graças e eu disse, primeiro, existe uma forma de gratidão alegre, jubilosa, triunfal. Segundo, existe uma forma de gratidão sofrida, né? E abençoada. Por quê? Porque na adversidade você cresce. É sempre assim. E nós aprendemos isso no Exército, né, Coronel? Na adversidade você cresce. Não é? Muito bem. E, por fim, eu disse agora, há uma forma de gratidão equivocada, quando não há coerência naquele ato litúrgico, não é? Aquele ato, seja honesto naquela ou naquela outra comunidade, igreja. E expliquei com Caxias. Eu vou dar um exemplo, e dei. E disse aqui a vocês em off, né? Ele saía vitorioso daquela batalha de Lomas Valentinas. O reverendo padre, meu colega, disse, vamos aí agradecer e tocar os sinos, época em que se tocava os sinos, né? Pouco tempo ainda se fazia isso, né? Hoje não tem mais sentido isso e outras coisas. O contexto é outro, tecnológico e tal. Mas vamos lá, o grande general, tocar os sinos e celebrar um Te Deum, né? Etc.
Ele disse, olha, reverendo, eu não aconselho o senhor fazer isso, porque os corpos estão lá estendidos, tantos mutilados, as famílias estão chorando, há óbitos, né? E, consequentemente, né, há luto e dores. Então, vamos fazer o seguinte, o senhor faz uma cerimônia de penitência, de quebrantamento, de confissão, de arrependimento. Nós não conseguimos conciliar, não é? E administrar a situação, tivemos que partir, né, para a questão de fato, e está aí o resultado. Então, eu destaco o quê? Caráter. E o cristão, nós somos cristãos, ele não é diferente de ninguém. Ele é igual a todo mundo, menos uma coisa, no caráter. É isso que nos distingue, né? O caráter. Bem, não estou acrescentando nada ao que eles disseram. Estou dizendo que o exemplo dele, né, eu coloquei lá na homilia que eu estava fazendo. Né? Sim, e eu estou vendo aqui na história de Duque de Caxias que em 1855, ou seja, tinha o quê? 52 anos de idade, né? 1855, ele foi nomeado para a pasta da guerra. E em 1862 para presidente do Conselho. E neste mesmo ano foi promovido a marechal graduado do Exército. Não era fácil, não, né? Era de muita inteligência, né, coronel? O Duque de Caxias, a par da sua carreira militar, ele também foi político. Ele estava junto com o comando da nação, que era o Segundo Império, Dom Pedro II. Sim. Então, ele foi o chefe chamava, na época, Pasta da Guerra, e ele foi também interventor, nomeado pelo imperador, em vários estados onde ele tinha pacificado. Então, ele foi aquele político que governou aquele estado onde ele tinha pacificado. Ele foi senador no Império, então, para passo a sua carreira militar, também tinha a sua ligação política com o governo da nação. Exatamente. 17h46, nós estamos fazendo um programa aí, em homenagem ao Dia do Soldado e estamos falando um pouco sobre a história de Caxias, o patrono, né, do Exército Brasileiro. E conta que a história também que após a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, Caxias, com 66 anos, recebe o título de duque. Ou seja, isso com 66 anos, ele recebeu o título de duque. E com medalhas de condecorações. E no dia 23 de março de 1874, morre sua esposa. Em 1875, o Duque de Caxias foi nomeado por Dom Pedro II, como dizia aqui o coronel Frederico, para a presidência do Conselho de Ministros e assume também o Ministério da Guerra. Era um gabinete que serviria à princesa Isabel na ausência do imperador. Em 1877, casado e doente, Duque de Caxias se retira para a fazenda do Barão de Santa Mônica, de seu genro, hoje Ji-Paraná, Rio de Janeiro. É uma história bonita, né, coronel Diniz? Não tem dúvida. Ele tem muita história, esse homem, e eu acho que tem muitos jovens, eu digo jovens de hoje, de 27, 28 anos para lá, que ainda não viu essa história de Duque de Caxias. Eu aconselharia aos jovens analisar, por exemplo, dentro das revoluções internas nossas, a Revolução Farroupilha, a atuação de Duque de Caxias na Revolução Farroupilha. Porque cerca de 10 governadores, 10 presidentes de província, como se falava naquela época, e vários generais tentaram apaziguar e não conseguiram. Quando Caxias se dirigiu para o sul e tomou posse na condição de comandante do Exército, em poucos meses apaziguou o Rio Grande do Sul e acabou com a Revolução Farroupilha. Houve uma assinatura de um tratado que depuseram as armas e conseguiu essa conciliação. Então, por tudo isso, ele é tido como pacificador. Ainda há pouco falaram na medalha. Essa medalha do pacificador é concedida exatamente no dia 25 de agosto, anualmente. Modéstia à parte, eu tenho essa medalha. E
é feita em homenagem a Caxias. Então, além de outras homenagens, essa concessão da medalha do pacificador, que é, vamos dizer, concedida no dia 25 de agosto, que o nosso comandante, Coronel Cleiton, vai receber agora. Vai receber em Belo Horizonte, né? Isso. Perguntar ao coronel aqui, Sim. os dois, sobre alguma fonte sobre, me interessou, a Farroupilha. O senhor indicaria alguma fonte? Aonde pesquisar? Nós temos, lá na nossa academia, Sim, nós temos temos lá. muito detalhes sobre a Revolução Farroupilha, as tentativas de, como eu falei, de apaziguamento, não tudo frustradas pelos vários presidentes de província, não é? E cada vez assolando mais e ameaçando do Sul, estava subindo já, os efeitos estavam se fazendo sentir em São Paulo e, quiçá, em Minas também. Havia uma preocupação muito grande do imperador com relação a essa revolução, e Caxias, com sua habilidade fabulosa, isso marcou profundamente todas as revoluções. Ele participou de várias revoluções internas, né? Ainda há pouco falamos da Guerra do Paraguai, mas temos que reconhecer a atuação dele internamente, e todas logrando êxito, como ainda agora caracterizou o nosso pastor, pelo seu caráter, pela sua força, pelo seu civismo, pela sua característica toda especial de comandante. Sim. Eu acho, coronéis, e também o pastor Efraim, e Mateus, que está aqui do nosso lado, que é motivo de nós fazermos um programa, nem que seja uma vez por mês, sobre Caxias. Nós falamos sobre Venceslau Braz, nós falamos sobre os italianos, nós falamos sobre a história do Brasil, e Caxias é uma história do Brasil. Eu acho que, se vocês aceitarem esse convite, uma vez por mês que seja, ou, sei lá, de acordo com a disponibilidade dos coronéis aqui, dos meus amigos que estão aqui do nosso lado, para que nós possamos falar um pouquinho sobre Caxias, tem muita história. Eles mesmos podem agendar. Não é mesmo? A agenda fica por conta de vocês. O Exército tem uma editora chamada Bibliex, e ela já editou, a Bibliex, um livro, o nome do livro, Caxias, conta toda a história de Caxias, desde quando ele entrou para a academia como cadete, com 5 anos de idade, ele já recebeu esse título, até ser elevado ao posto de Duque de Caxias, recebeu o título de patrono do Exército, e isso ocorreu em 1962, foi quando o Exército fez essa homenagem a este herói, porque a vida dele foi estudada e ele demonstrou na sua vida, pelo seu patriotismo, seu amor à pátria, ser merecedor do título de patrono do Exército, que foi concedido em 1962. E a Bibliex editou esse livro chamado Caxias, que dá todos esses detalhes da vida do Caxias. Ele é filho de militar, na época do Brasil Colônia, o militar português, e ele nasceu no Brasil, mas filho de militar do Exército Português. Sim. E isso está no livro chamado Caxias, editado pela Bibliex. Sim, ele é Obrigado filho, é pela verdade. Bom, Nossa. me permite, eu queria acrescentar mais uma qualidade do nosso Duque de Caxias, que é a simplicidade. Ainda há pouco falamos do seu falecimento, né, ocorrido em maio de 1880, falecimento de Caxias. O que expressa a simplicidade? Eu até relacionei aqui alguns detalhes. Ele foi sepultado com o uniforme mais modesto que ele possuía. Ele chegou a apenas solicitar, entre as medalhas, 2 medalhas que ele achava significativas, porque o rol de medalhas que ele possuía era muito grande. Então, consta que apenas a medalha do Mérito Militar e a medalha da campanha do Paraguai é que ostentava o corpo dele. Outra coisa, exigiu um enterro sem pompa. Dispensou as honras militares no enterro. O seu féretro foi conduzido por 6 soldados selecionados de bom comportamento, soldados humildes,
para ser conduzido até a sua campa. E um detalhe interessante, que ainda há pouco falamos em off, não é? Que o corpo dele está sepultado num mausoléu, ali em frente ao quartel do 1º Exército, que nós chamamos Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Ali é o Panteão de Caxias. E, certamente, agora, dia 25, vai ser bastante comemorado lá no Panteão de Caxias. Não sei se conhece o Rio de Janeiro, conhece esse panteão, é um lugar muito vistoso. Quem passa ali na frente do antigo Ministério da Guerra, quando a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. O Comando Militar do Leste, ele fica ali no centro do Rio de Janeiro. Ao lado tem a estação central do Brasil, tem até um relógio lá muito grande. O Panteão Duque de Caxias é ali, no centro do Rio de Janeiro. Ok, vamos aqui ao intervalo musical e voltamos depois da oração da Ave Maria com mais um bate-papo sobre Duque de Caxias em homenagem à Semana do Soldado, que comemora agora dia 25 de agosto. Resende, 18h12, estamos com os coronéis, Coronel Frederico, Coronel Diniz e também o pastor Efraim, falando sobre Duques de Caxias, né? Ele que, como o Coronel Frederico acabou de dizer, que ele entrou ao Exército praticamente com 5 anos de idade, né? Tendo o nome já de soldado do Exército, família de Exército, filho de Francisco de Lima Silva, de Cândido de Oliveira e Belo, e também de neto de José Joaquim de Lima Silva, todos militares portugueses, né? E aí estamos falando um pouco sobre a vida desse patrono do Exército Brasileiro, Duque de Caxias. Voltando então ao nosso assunto, Coronel Diniz, eu estava falando sobre ele, sobre a história do Duque de Caxias, quando eu chamei o intervalo musical para ouvirmos o hino do Exército Brasileiro, né? Gostaria que o senhor continuasse então com a sua fala aí. Nós tínhamos comentado sobre o batismo de fogo, não é? Que ele, com 15 anos, se matriculou na escola Sim, militar, isso. E logo foi promovido a tenente. Uma coisa que é interessante salientar também são esses títulos honoríficos de Caxias, não é? Uhum. Porque sabemos que começa com conde, depois marquês e depois duque, não é? Duque de Caxias, que é o máximo. Que me consta, não existe outro duque brasileiro. Não sei se conhece algum duque brasileiro. É ele que ostenta o título de duque, é o título máximo dentro dessa Hierarquia. dessa carreira honorífica. Outros não conseguiram, então. Nenhum outro conseguiu. Não isso. chegaram a duque. Eu não conheço, realmente. Eu Não sei se eu desafio se alguém conhece algum duque brasileiro além do Caxias. Acho que não existe. Eu nunca ouvi Muitos falar realmente. marqueses, né? Marqueses, condes. Conde. Então, na ordem é conde, depois marquês, e depois duque. Ele gradativamente foi atingindo. Como atingiu no Exército o posto máximo de general do Exército, né? Que já comentamos, e já foi falado aqui, que ele foi comandando o Exército. Mas, em suma, a vida do Caxias se distribuiu em apaziguar revoluções internas, em várias, nós não falamos. A Balaiada no Maranhão também foi uma outra epopeia muito interessante, não é? E citamos aqui, eu faço questão que, se alguém quiser se aprofundar mais, essa que foi notável, que foi a Revolução Farroupilha, né? Que apaziguou o Sul de uma maneira bastante séria. Havia até a possibilidade de se formar um outro país, se destacar aquele pedaço do Brasil e se formar uma outra nação. E externamente, falamos do Paraguai, não é? Ele também teve antes uma revolução no Uruguai contra Uribe Rosas. Manuel Uribe, não é? Manuel Uribe Rosas, né? Uribe Rosas. Então, para diminuir aquelas tensões, antes da Guerra do Paraguai. Isso foi em 1851. E, a partir de 65, então, vem aquela epopeia da Tríplice Aliança, não é? Que ele foi designado para lá e assumiu o posto principal. Ainda há pouco o coronel Frederico lembrou uma epopeia da travessia do Riacho, daquele ribeirão chamado Itororó, em que ele falou: sigam-me os que forem brasileiros. Ficou célebre essa frase, né?
que deu margem a divulgação bastante grande. E ele só saiu de lá praticamente em 1869, quando foi ocupada Assunção, a capital do Paraguai, não é? Então, era isso, é uma trajetória muito longa e é muito difícil nós descrevermos aqui, não é, devido ao tempo, toda essa epopeia e as diferentes batalhas que Caxias participou. Muito bem. Eu estou procurando que o senhor fala aqui, não existe realmente nenhum outro título de duque. Não tem, é o único duque de Caxias. É o único duque brasileiro, talvez encontre em outros É um países. título de nobreza do Império Brasileiro da época. Então, segundo a Wikipédia aqui da internet, não tem outro. Não tem outro duque. Então, tem a Duquesa de Goiás, né? Sim. Mas o Duque não tem. Não tem. É só Duque de Caxias, realmente. Coronel Frederico? A gente sempre tem aprendizado quando a gente está numa mesa redonda e realmente Duque no Brasil, que nós conhecemos, é Duque de Caxias. Eu não me lembro de ter ouvido falar em outro Duque a não ser Duque de Caxias. Como é bom a gente sentar e conversar, porque o programa do Adão é uma mesa redonda, né? Uma mesa redonda. Que beleza. Exatamente. É um bate-papo. Aqui não tem entrevista, nós temos um diálogo, né, pastor Efraim? Adão, Pois não, pastor, fica à vontade. Pensei em trazer aqui um poema sobre o heroísmo do soldado, mas eu não vou fazê-lo. Estou mudando aqui de ideia aqui. Sim. A minha memória ajudar, claro, né? Estou velho e a memória do velho é claudicante. Quer dizer, ela oscila muito. Porque o coronel Cleiton virá aqui, correto? E no dia que ele estiver aqui, aí eu vou declamar esse poema do heroísmo do soldado. Então, eu quero homenagear Caxias com um poema meu antigo. Caminha comigo há 45 anos esse poema. Ele era um semeador da bondade, um semeador da justiça, um semeador da paz, né? Um semeador, não é? Do caráter. Então, eu homenageio dizendo assim: um semeador saiu a semear, e semeando, a semente caiu ao longo do caminho, no grande campo do mundo, na imensa seara das almas, você é presença e pessoa. E como presença e pessoa, você não pode fugir à responsabilidade de plantar a boa semente. Não diga jamais no gesto de comodismo, na covardia da omissão: o solo é áspero, o sol queima demais, o grão não presta, é de segunda qualidade. Não lhe cabe julgar a terra, o tempo e as circunstâncias externas. A sua função, amigo, é plantar na fé, no otimismo, na esperança, no amor, na alegria cristã. As sementes são abundantes, germinam facilmente. Um pensamento fraterno, um sorriso amigo, um aperto de mão cordial, uma promessa de alento, um conselho oportuno, um pouco de água, umas migalhas de pão. Não plante descuidadamente, como alguém que apenas cumpre uma tarefa imposta, como alguém que é obrigado, que é forçado e se torna refém. Plante com alegria, num clima de otimismo e de esperança, como amigo sincero que busca construir. E ao plantar, não pergunte jamais: será gratificante a colheita? Quanto me darão em recompensa? Recorde sempre que você não planta para ser aplaudido, que você não reparte para ser beneficiado. Você semeia porque você não pode viver sem doar. Você não pode servir a Deus sem antes servir o seu próximo. A vida, meu amigo, tem dessas compensações. Sempre que você reparte na generosidade, sem pensar na colheita, sua riqueza se multiplica ao infinito. Por quê? Porque você semeia um reino onde doar é receber, onde dar a vida é recuperá-la, onde morrer é ressuscitar. Felizes todos aqueles que distribuem otimismo e alegria, como se estivesse repartindo o seu próprio coração. Semeador da bondade,
Siga pela estrada fora, sentindo a brisa mansa do Evangelho, roçando sua fronte fraternal. Não estacione. Avance sempre sorrindo, levando em sua bagagem tudo aquilo que você tem de bom. Não tenha medo das vigílias longas ou das madrugadas insones. Recorde sempre que o fruto nasceu para ser dividido, partilhado, oferecido. A glória é para o Pai. E a recompensa final virá só do outro lado. E a todos quantos você encontrar aí, montanha acima, repita sempre o mesmo estribilho. Obrigado, obrigado, muito obrigado. No grande campo do mundo, na imensa seara das almas, você é semeador de um reino. Através do tempo, ao longo da história, você e eu, nós, somos responsáveis por todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho de viajor. Um semeador, Caxias, saiu a semear. E semeando na fraternidade, a semente multiplicou-se para a eternidade. Amém. Amém. Honra Caxias. A parábola do semeador, né? Semear. Deixa o poema que ele gosta aqui da luta lá para o dia que o Cleito estiver aqui. Ele tem uma poesia para declamar. Fala Eu estou perdido. pensando aqui, sabe? Não, muito bem. Aqui de aprendizado. E Gostoso, né? dentro desse bate-papo nosso aqui também, eu estou vendo aqui, gente, só o vejo na internet, tá? Não tenho a categoria dos meus convidados, meus amigos, mas eu leio aqui na internet dizendo que no Brasil o serviço militar é obrigatório, desde 1908, né, Coronel? E todo homem com 18 anos de idade deve se alistar no Exército brasileiro, lógico, na Marinha ou na Aeronáutica. E quem pertence ao Ministério de Defesa do Brasil, embora não seja obrigatório para as mulheres, não tem obrigação das mulheres se alistarem. Elas também podem seguir a carreira militar, não só os homens, né? Já visto que no teatro, aqui no Teatro Cristiano Rieira, sábado no evento, nós tínhamos lá algumas mulheres, 2 mulheres, né? Fazendo parte né? do Dia do Soldado e também ajudando as sargentos, né? 2 sargentos, tá? Trabalhando. Então, Maria Quitéria de Jesus, 1792 a 1853, foi a primeira militar mulher que lutou bravamente na guerra da independência do país. Dá para falar um pouquinho sobre ela, Coronel Diniz ou Coronel Frederico? Olha, assim, de conhecimento geral sobre a Maria Quitéria, o que chama a atenção, porque ela, para ingressar nas carreiras militares, nas fileiras, ela se passou por homem para ingressar no Exército. E ingressou e combateu, e depois, então, descobriram que era do sexo feminino. E ela foi, depois, eleita a patrona de um segmento feminino nas Forças Armadas, que agora, não, como cultura geral, está me faltando aí a ideia principal. Mas Maria Quitéria, ela entrou, se vestiu como homem para poder ser aceita nas fileiras do Exército. Tal era a vontade dela. O que uma vontade faz? A vontade é tudo aquilo que nos move a cumprir uma missão, a realizar um sonho. E transformou-se, no caso do Caxias, patrono do Exército, né? E ela foi patronense, né? Vamos dizer assim, no sentido feminino, patronense, do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Maria Quitéria, né? Aliás, tem até umas mensagens. Esse quadro chama-se QCO, e realmente é um quadro no Exército mais novo, e agora estou me lembrando que Maria Quitéria é a patronesa deste quadro. O QCO, ele tem vários segmentos do conhecimento humano que, na carreira militar, ainda não se formava nas escolas militares. Então, o QCO foi formado absorvendo da sociedade pessoas com determinado conhecimento que seriam necessários ao Exército, mas que não são formados em escolas militares.
E a Maria Quitéria é a patronesa deste quadro. E ela era conhecida como Soldado Medeiros. É porque ela entrou como, né, como se fosse um masculino, Soldado Medeiros, Maria Quitéria. Bom, gente, o programa está muito gostoso da gente ficar aqui conversando até 10, 11 horas da noite e vamos ter assunto, você vê. De Duque de Caxias para Maria Quitéria e tem outras histórias que vão emendando e nós vamos chegando, porque também é história, né? O nosso exército, a gente tinha que falar sempre do exército, acho que todo dia, toda hora, todo momento, que a nossa segurança é tudo. O exército, para mim, infelizmente, eu não servi, infelizmente. Mas, oi? Pois não, pode falar aí, Matheus. Posso fazer uma pergunta para os coronéis? Pode, fica à vontade. É porque, pelo que eu sei, durante a Guerra do Paraguai, antes de ser o Duque de Caxias, havia outro marechal. E por que houve essa troca entre um marechal e o Duque de Caxias? Porque o Duque de Caxias entrou na metade final da guerra, não entrou? Deixa eu falar qualquer coisa, porque você complementa. Fica à vontade. Não, você está confundindo, porque nós temos o comandante-geral das forças dos três países, não é? Porque é a Tríplice Aliança, não é? Que formou. Então, o comandante-geral. O Caxias era comandante do Exército Imperial, do Exército Brasileiro só. Ele não era o comandante, ele foi comandante da Tríplice Aliança, mas ali houve um revezamento. Então, você deve ter ouvido falar de generais argentinos, generais uruguaios, que estiveram comandando toda a tropa da Tríplice Aliança. Deve ser a confusão que geralmente... Mas o Duque de Caxias estava desde o início da guerra ou... Desde o início da guerra, mas como comandante das forças das forças brasileiras. Forças Armadas do Brasil. Eventualmente foi da Tríplice Aliança, comandante da Tríplice Aliança. Quem entrou no finalzinho foi o Conde D. Finalzinho, quando D. No final, o Conde D... Explicado aí, Matheus? Beleza? Foi a excelente a pergunta do Matheus. Muita gente confunde, né? É fascinante a história. É fascinante, é verdade. Está aprendendo. Olha aí, mais um detalhe. Tá Agora vendo, sai coronel? daqui com a responsabilidade de ler mais, viu, coronel? Esse debate nosso aqui Ser menos ignorante. não pode parar por aqui, coronel Diniz, coronel Frederico e pastor Efraim. Esse debate nosso aqui tem que prosseguir, vai surgir muitas histórias e muitas dúvidas dentro dessa. Então, o coronel Cleito virá na outra semana? Quem? O Cleito, o coronel Cleito será aqui na... Ele ficou de me mandar o dia que ele poderá vir. Porque ele vai a Belo Horizonte e domingo, inclusive, ele não vai estar aqui no dia, ele também vai estar... ele está recebendo marechal, general? Ele está recebendo, na sexta-feira, a medalha do pacificador Isso. em Belo Horizonte. E domingo ele vai receber, vai receber, não sei se é aqui ou Santa Rita. Não, eu não sei, assim, da agenda dele completa, eu não tenho conhecimento. Infelizmente, segundo ele, não vai poder estar lá no Exército nesse dia, o subcomandante que vai estar, porque ele vai estar recebendo. Agora, confesso que não me lembro se é marechal, se é general. Ele vai entrar em contato. Ele com certeza vai, que os dois vão estar lá. Né? Como nunca perderam, sempre estão lá, né? Então, estamos lá na formatura e já sabemos que ele não vai estar presente. Por força mesmo. Ele já entrou em contato conosco. Porque, como eu falei, essa medalha do pacificador, eu, por exemplo, no dia 25, faltei aqui ao batalhão, porque fui receber a medalha. Porque quem entrega a medalha é uma pessoa que tem a medalha. Não é entendi. E ele aqui não pode receber primeiro, pela autoridade que ele é, comandante do batalhão, da guarnição militar, não é? E segundo, que não tem uma pessoa superior, nativa, para entregar a medalha para ele. Então, ele tem que ir para um local onde ele recebe a medalha. Então, esse é o problema que ocorre com ele. Então, ele vai lá para receber a medalha do pacificador. Última Fica palavra à minha. vontade. O programa é Já nosso. passou do horário já. Não passou ainda não. Eu sugiro aqui a você, agora vai depender dos coronéis aqui, vai numa próxima vez aí, daqui, sei lá, um mês, a gente falar um pouco, coronéis, sobre Tumbiara, Sim, olha. sobre Rio da Prata, Olha. sobre Essa nós temos experiência própria. a que eu tive- Copa, que nós estávamos lá. Né? Próximo assunto. Exatamente. Vamos marcar essa sobre agenda. Aqui a Ponte Beira, aqui perto de nós, a quantos quilômetros? 20 quilômetros, né? De nós, aqui no Santa Bárbara ali. É de Foi Piranguinho. emocionante. aquilo Distrito ali. de Piranguim. 1962, é emocionante Olha, aquilo lá. Primeira interessante. vez que se lança a Ponte Bailey, em termos assim, né?
Quando o nosso batalhão completou 100 anos de idade, né? Que ele foi criado em 1910 em Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Ele esteve em General Câmara, esteve em Lorena e, por iniciativa e esforço do nosso ex-presidente Venceslau Braz, o batalhão veio para Itajubá e chegou aqui a primeira equipe em 1921. Em 22 foi lançada a pedra fundamental da construção do quartel. Em 1924 foi concluída a obra do quartel e o batalhão está nessa cidade desde 1921. E com a idade de 100 anos, eu fiz uma palestra na Academia de História contando toda essa história do batalhão. E tem coisas sobre Itumbiara, tem coisas sobre a participação de militares deste batalhão em Angola, no Haiti, nas forças de paz, no combate, no socorro à cidade durante as enchentes. E é uma história muito longa, bonita, e o Coronel Diniz participou daquela operação Itumbiara, que era levar os geradores elétricos pesados para Brasília, na construção de Brasília. Tem uma participação do quartel num acidente muito grave que teve numa rodovia que demandava Brasília, que caiu a ponte, muita gente no Rio da Prata, e pessoas do batalhão militares foram lá para poder... E o pastor Efraim era integrante do corpo de tropa do batalhão e foi lá no Rio da Prata. Então, a história é muito bonita e tem muito detalhe, e a gente pode vir aqui uma hora, numa mesa redonda, lembrar todos esses detalhes e enaltecer o nosso quartel, que a sociedade de Itajubá chama o nosso quartel, porque o itajubense gosta do nosso quartel. E o professor Pamplona, que era da Academia de História, quando eu comandava... Eurípides Pamplona. Quando eu comandava, ele chegou para mim e falou: Coronel, 3 pilares desta cidade: o batalhão, a EFEI, na época era EFEI, e a fábrica de Itajubá. Não tem uma família que não tenha alguém que tenha participado dessas entidades. O batalhão, a Unifei e a fábrica de Itajubá. Isso é história. Né? E permanecem isso aí, é história. né? Então, o professor... Eu acrescentaria junto com o senhor a rede federal, né? E nessa mesa redonda aqui, a gente pode realmente explorar estes fatos e esclarecer para o ouvinte toda essa história itajubense. Sim, aqui no Sandu antigo, que tinha que fazer uma ponte, o Exército fez uma ponte de madeira aqui, atravessando do Sandu até o bairro aqui São Vicente, bairro São Vicente, uma ponte de madeira. O Exército que ajudou a fazer aquela ponte, eu lembro. A rodovia BR-459, perto da antiga Arlete, a tempestade tirou a rodovia, o Exército fez uma ponte de madeira móvel ali. Né? O Exército tem várias participações dentro de Itajubá que nós vamos poder contar aqui. Sim, né? O Coronel Frederico pode falar de uma participação dele como comandante, porque ele pegou aquela enchente terrível de 2000, sim, que marcou bastante. Você até o presidente aqui. O presidente Fernando Henrique Cardoso esteve presente aqui, desceu lá no batalhão e acompanhou, porque foi uma calamidade aquilo. Eu, que me conste, depois dessa enchente, não houve, com as mesmas características, depois alguma enchente, né? Eu acho que... Sem nenhuma enchente, ele pegou em cheio essa enchente. Nós tínhamos a chamada antiga enchente das Goiabas, né? Muitos anos atrás. A última enchente de Itajubá foi 2 de janeiro de 2000. Sim. Porque lá no quartel nós estávamos preparados para uma eventualidade, o bug do milênio. Porque
existia um risco de ter um colapso no abastecimento elétrico, na parte, tudo que está ligado à informática, tudo que está ligado à internet, poderia ter um caos. Então, nós colocamos gasolina e diesel em tambores e ficamos aquilo para poder fazer frente a uma emergência. E veio a enchente de 2 de janeiro de 2000. Nós utilizamos aquele combustível para abastecer as nossas viaturas para socorrer aqueles que precisavam de sair das suas casas alagadas, saíram em botes, e teve, assim, fatos bastante interessantes. Uma senhora grávida chegou lá na nossa enfermaria já com aqueles sintomas de trabalho de parto. A equipe que estava na enfermaria a colocou num barco, atravessou a enchente e deixou ela na maternidade da Santa Casa. E ela depois agradeceu porque ela foi para a Santa Casa ter a criança dela num bote do batalhão, naquela enchente. São fatos que são de história recente e 19 anos. nós recebemos aqui a visita do presidente da República, da época, que era o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele pousou no batalhão, logo depois que as águas começaram a baixar, num helicóptero militar do Exército, e foi tomar pé da situação e prometeu, inclusive, ajuda para a área para fazer frente àquela calamidade que nós tivemos em 2000. A prefeitura recebeu uma quantidade grande de colchões para distribuir para quem tinha necessidade desse material. A prefeitura nos solicitou que guardasse, não tinha local para guardar, no quartel os colchões para depois ela distribuir. Então, são fatos que o batalhão ficou envolvido, que realmente ajudou a cidade, e é importante que o batalhão esteja em Itajubá, porque ele tem uma ação social muito forte na cidade. Com certeza. Bom, meus amigos, são 18 horas e Teria 38. muito mais coisa. Vamos parar para Teria, não tem? É muita coisa. Nossa, mas tem coisa para caramba a gente falar. Eu ia perguntar para o coronel quanto de água que foi lá no Exército, porque está na margem do rio Sapucaí, né? E etc. São curiosidades que muita gente não sabe. Se eu fosse, Aí, se fosse ficou mais ou menos um brumadinho com água em vez de ser barro, né? Itajubá naquela época, né? viu, já Pois estourou não? o horário já, viu, dele. Né, Matheus? Mas se eu fosse falar sobre a questão da importância desse 4º Batalhão aqui em Engenharia, eu ia destacar como pastor, não é, o aspecto de humanidade, porque na Revolução de 64 eu era jovem, atuante, militante, e estudante, operário e tudo mais, e muitos de nós fomos coronéis chamados ali, né, para ser exortados, para ser aconselhados e tal. Nunca alguém foi molestado. Respeito total à pessoa humana. Quer dizer, o Exército aqui cumpriu, não é, seu dever, não é, e cívico, respeitando. Senhor Adão, vem cá, vamos orientá-lo, né? Nada de pancadaria, tá entendendo? Nada de arbitrariedade, nada disso. Quer dizer, isso aí eu reservo, eu resguardo muito, muito. Sem contar que o Exército tem uma participação incrível, né, na época de limpar o rio Sapucaí. Os soldados desciam limpando, tirando galhos, tirando toneladas e toneladas de lixo dentro do Sapucaí. Mas são histórias que nós vamos contar aqui. Eu só vou esperar, não vou falar para vocês agora quando será, porque eu tenho que conversar com os coronéis para ver a agenda deles, né? Pastor Efraim também. Mas, nada que nada, que nada. O senhor é nosso convidado especial junto com a gente. O senhor já é móveis e utensílios aqui da casa. Obrigado, Coronel Frederico. Obrigado, Coronel Diniz, pela presença. Tá? Voltem sempre, viu? É um prazer tê-los aqui no programa. Muito bem, gente. Matheus, obrigado você também. Obrigado, Sr. Sebastião Rieira. Obrigado, ouvintes. Tá? Aquele abraço. Fiquem com Deus. Nós voltamos, se Deus quiser, amanhã com mais um programa Adão de Resende.